Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a essa nossa aula de Biologia no Enem. Aqui revisaremos conceitos fundamentais para se obter um bom rendimento na seção de Biologia da prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor João Ravelli e estou com vocês nessa jornada. E nessa aula abordaremos o assunto de Teoria Sintética da Evolução ou Neodarwinismo. Então vamos a essa questão do Enem de 2009, que fala que, no período permiano, cerca de 250 milhões de anos atrás, os continentes formavam uma única massa de terra conhecida como Pangeia. O lento e contínuo movimento das placas tectônicas resultou na separação das placas, de maneira que já no início do período terciário, diversos continentes se encontravam separados uns dos outros. Uma das consequências dessa separação foi a formação de diferentes regiões biogeográficas chamadas biomas. Devido ao isolamento reprodutivo, as espécies de cada bioma se diferenciaram por processos evolutivos distintos. Novas espécies surgiram, outras espécies se extinguiram, resultando na atual diversidade biológica do nosso planeta. A figura ilustra a deriva dos continentes e as suas posições durante um período de 250 milhões de anos. Vamos à parte teórica. Então, a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, ela é um conjunto de conhecimentos sobre genética e evolução que nós temos atualmente, né? E os conhecimentos base da teoria de Darwin. Ela tem que mutação genética, principalmente aquelas que ocorrem em células formadoras de gametas, tem um potencial enorme na geração de variabilidade genética. Além disso, recombinação gênica, que consiste na reorganização dos genes e fortemente que ocorre, fortemente na reprodução sexuada, principalmente fecundação cruzada, onde ocorre a permutação entre os cromossomos e gera variabilidade genética. A migração proporciona fluxo gênico entre populações. E nós temos alguns conceitos de seleção natural, que provocam uma diminuição no conjunto gênico de uma população, seleção sexual, seleção por meio da capacidade reprodutiva, seleção artificial, seleção ordenada, com finalidade de preservar características de interesse, deriva gênica, situação do acaso, como desastres ecológicos, erupções vulcânicas, incêndio e inundações, e que determinam aleatoriamente a sobrevivência de alguns indivíduos, que passarão suas características hereditárias aos descendentes e assim aumentarão suas frequências gênicas. Temos então o conceito de especiação, processo em que populações de uma mesma espécie acumulam diferenças em seu conjunto gênico. Normalmente é causada por um isolamento reprodutivo, que aí gera incompatibilidade entre gametas e descendência, ou então geram descendência estéril, e podem ser de duas formas: anagênese, quando ocorrem processos pelos quais uma característica surge ou se modifica em uma população ao longo do tempo, gerando a fixação de características surgidas por mutação e recombinação gênica, ou cladogênese, processos responsáveis pela separação ou isolamento de uma população inicial em duas ou mais populações. Então, nós temos aqui no exemplo a anagênese, que essa população acumulou características diferentes e se tornou essa população, e a cladogênese, que em algum momento houve uma separação e nós temos espécies diferentes. Temos também a especiação alopátrica. Ocorre quando populações sofrem isolamento geográfico e desenvolvem isolamento reprodutivo. E a especiação simpátrica, que ocorre quando não há isolamento geográfico entre as populações, e mesmo assim elas desenvolvem isolamento reprodutivo. Nós temos aqui um esquemazinho mostrando que a alopatria há essa separação, forma-se uma barreira, e aí as populações começam a diferenciar, e depois, quando é retomado, eles não conseguem ou têm uma baixa taxa de interação entre si e acabam não conseguindo fecundar e gerar descendentes férteis. E na simpatria
esse surgimento dessa nova espécie ocorre dentro da população mesmo e depois é que ocorre a diferenciação. Voltando para a nossa questão, ele deixa bem claro, devido ao isolamento reprodutivo, as espécies em cada bioma se diferenciaram por processos evolutivos distintos. Novas espécies surgiram, outras se extinguiram, resultando na atual diversidade biológica do nosso planeta. A figura ilustra a deriva gênica dos continentes até a posição durante 250 milhões de anos. Então, vamos aos itens. De acordo com o texto, a atual diversidade biológica do planeta é resultado a. Da similaridade biológica dos biomas de diferentes continentes? Não, meio equivocado nesse item. B. Do cruzamento entre espécies de continentes que foram separados? Se eles foram separados geograficamente, não tem como eles terem um cruzamento naturalmente, né? C. Do isolamento reprodutivo das espécies resultantes da separação dos continentes. D. Da interação entre indivíduos de uma mesma espécie antes da separação dos continentes. Antes da separação eles eram as mesmas espécies, então. Da taxa de extinção ter sido maior que a de especiação nos últimos 250 milhões de anos? Não. Então responde adequadamente essa questão o item C, que ele fala do isolamento reprodutivo das espécies resultantes da separação dos continentes. Separou e aí cada grupo foi acumulando características e adaptações, foram sendo selecionados e aí desenvolveram toda essa diversidade que nós temos. Essa questão é do Enem 2009, nossa lista de exercício era a questão de número 2. Próxima questão. Também do Enem de 2009, na nossa lista era a questão de número 4. Meses depois de deixar o convés do Beagle, Darwin estabeleceu-se em Londres, o coração da Inglaterra. Ansioso para se juntar aos verdadeiros naturalistas, Darwin mergulhou no trabalho de redigir a sua pesquisa realizada durante a viagem no Beagle. Enquanto isso, uma grande ideia estava tomando forma em sua mente. Será que suas reflexões iniciais a bordo do navio estavam certas? Era possível que novas espécies pudessem surgir e velhas espécies? Se fosse possível, como isso poderia ter acontecido? Vários anos após o término de sua viagem ao redor do mundo a bordo do Beagle, Charles Darwin publicou sua revolucionária teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural. Graças a reflexões do cientista durante a viagem mencionada no texto, hoje se sabe que a. As mutações são o único fator responsável pela variabilidade genética nos seres vivos? Não, nós vimos que as mutações, recombinação, migração, deriva gênica e reprodução sexuada têm esse fator de gerar variabilidade genética. B. A seleção natural é o único mecanismo conhecido responsável pelas mudanças evolutivas nos seres vivos? Não, a seleção natural ela não promove mudanças. Ela seleciona dentre o que já existe. Item C. Os indivíduos de uma população natural são todos iguais entre si, apresentando forma e comportamento imutáveis? Não muda nunca. Estranho, né? Item D. O uso frequente de determinado órgão ou parte do corpo conduz à hipertrofia, que é o crescimento, né? O desenvolvimento. Característica mantida na prole. Isso é a lei do uso e desuso de Lamarck. E o item E. Algumas características podem contribuir para a sobrevivência e reprodução de certos indivíduos em determinado ambiente. Então, responde adequadamente essa questão, o item E. Próxima questão, ela é do Enem de 2011. A nossa lista é a questão número 8. Nós temos aqui esse quadrinho. Fala que Noé, a arca está afundando. Precisamos fazer alguma coisa. Vamos aliviar o nosso peso. Aí ele joga alguns organismos aqui, bem diferentes. Vamos ao texto da questão. O ser humano é responsável pela seleção de características, por exemplo, tipo e cor de pelagem de animais domésticos.
muitas das quais não eram observadas nos indivíduos selvagens das espécies. Cientistas das universidades de Uppsala, na Suécia, e Durham, no Reino Unido, explicam que o homem selecionou de forma ativa e proposital os animais domésticos com pelagens curiosas. A partir de suportes diferentes, os quadrinhos e o texto apresentado abordam o mesmo tema, que se refere a item A. Seleção natural é a seleção de Darwin, que é a seleção por características que garantem vantagens. B. Direcional, que é uma seleção de indivíduos com características extremas, ou muito altos ou muito baixos. Não foi bem tratado aqui. C. Artificial, muito provavelmente, principalmente quando ele enfatiza que é intencional, né? D. Estabilizadora. Seleção estabilizadora é um tipo de seleção de indivíduos com características intermediárias. Então, no caso do exemplo do baixo e do alto, indivíduos intermediários nem favorecem os baixos nem os altos, os intermediários. E seleção cromatográfica nem existe, não. Então, responde adequadamente essa questão o item C, que fala sobre seleção artificial. Certo? Próxima questão, Enem de 2015, e na lista ele é a questão 17. As superbactérias respondem por um número crescente de infecções e mortes em todo o mundo. O termo superbactéria é atribuído às bactérias que apresentam resistência a praticamente todos os antibióticos. Dessa forma, no organismo de um paciente, a população de espécie bacteriana patogênica pode ser constituída principalmente por bactérias sensíveis a antibióticos usuais e por um número reduzido de superbactérias que, por mutação ou intercâmbio de material genético, tornam-se resistentes aos antibióticos existentes. Qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com um antibiótico comum? Então, nós temos aqui que 1 refere-se a bactérias sensíveis ao antibiótico, ou seja, quando o remédio entra no corpo entra no organismo, né, humano ou do ser vivo, elas vão sofrer o ataque do antibiótico. E 2, as bactérias resistentes ao antibióticos, ou seja, elas não vão sofrer. No item A, nós temos que ambas as bactérias vão crescer em número, em densidade populacional. Não, as que são sensíveis vão diminuir, né? Nós temos que as resistentes vão diminuir e as sensíveis vão crescer? Não. Nós temos que as sensíveis vão permanecer constantes e as resistentes vão crescer? Também não. Aqui no B, nós temos que as sensíveis vão diminuir e as resistentes vão aumentar. Pode ser. Vamos ver o item D. Que as sensíveis vão diminuir, sim, porque elas vão morrer por ação do antibiótico que está no organismo. Mas que as resistentes vão permanecer? Não. As resistentes vão encontrar ambiente próprio para elas se multiplicarem e vão aumentar. Então, responde corretamente essa questão, o item B. Lembrando que a variação já estava na população, os genes de resistência já estavam no meio da população e foi feita só uma seleção, né, nas condições de inserção do antibiótico no organismo. Então, por isso, todo cuidado a fazer tratamento com antibiótico. Porque quanto mais antibiótico se toma, mais bactérias super resistentes nós vamos selecionando. Certo? Então, era isso, nossa aula. Não esqueça de acessar o blog da Residência Pedagógica para ter acesso às questões. Resolvam as questões. No final da lista tem o gabarito. E qualquer dúvida, pode procurar a gente. Bons estudos e boa prova.